Então, aqui, nesse método etnofarmacológico, a gente vai pesquisar farmacologias, né, fármacos, a partir do conhecimento tradicional, a partir do conhecimento etnológico. Conhecimento de grupos populacionais, grupos indígenas, comunidades, tá? E para isso... De papel. O que é, Valdir? Papel o quê? Não, outra coisa. Foi mal. Tá. Prossiga. Vou Pronto. desligar meu som. Então, a gente precisa, e eu falei isso, foquei bastante nisso, que é a ideia de casar o conhecimento moderno, os conceitos científicos que a gente aprende dentro dessa disciplina, casar ele com as informações coloquiais, com as informações que a princípio podem ser aleatórias, né? Sem uma coesão entre todas as informações jogadas ali por aquela comunidade, mas você juntar esse grupo de informações junto com o conhecimento científico que a gente tem, a gente chega num pensamento racional para elucidar uma estrutura química ou para isolar ou para desenvolver um fitoterápico não isolando, mas tendo um produto acabado com qualidade. Tá? Para isso, a gente tem que ter alguns conceitos de saúde e doença, vocês têm que ter pago uma disciplina de farmacologia muito boa, tá? Mas além da farmacologia muito boa, a gente precisa de algumas terminologias dentro da farmacognosia que nos ajudam muito a entender qual é a porção da planta, qual é o grupamento químico desta planta que está tendo essa relação farmacológica relativa ao uso tradicional. Então, o principal adendo de assunto que eu tenho que dar para vocês aqui é aquela que tem no livro lá que eu falei ainda há pouco, técnicas de extração. Técnicas de extração. Que técnicas de extração são essas e por que é importante a gente conhecer as nomenclaturas corretas? Porque a simples forma coloquial como eles vão dizer para você, que é colocar o material junto com o líquido e levar para o fogo, ou aquecer o líquido antes e depois entrar em contato com o material vegetal, só isso significam duas técnicas completamente diferentes e as substâncias químicas que a gente está extraindo com essas duas técnicas também são substâncias químicas diferentes. Então, eita, Catiane entrou aqui. Desativa o áudio da Catiane. Pronto. Então, as técnicas extrativistas de extração vegetal, a gente vai estudar, dar foco nelas agora. Tá? Lembrando que todo estudo com o ser humano, seja ele só para analisar as prescrições de uma pessoa, por exemplo, não são informações de um ser humano, então você não tem riscos relativos à divulgação daquelas informações. Claudia, eu não estou conseguindo desativar seu som. Pronto. Qualquer informação, qualquer estudo relativo a algo de um ser humano ou diretamente relacionado a aquele ser humano, material biológico, uma informação pessoal, uma receita médica, qualquer desses trabalhos que envolva isso, você precisa de uma autorização, de um consentimento desse participante dessa pesquisa, tá? E além deste consentimento, um termo em que ele leia e saiba exatamente que tipo de pesquisa é aquela, por qual trabalho ele está participando, se isso vai gerar um produto farmacologicamente comercializável, se vai ter royalties e etc. Isso é muito importante, por exemplo, quando a gente leva informações de comunidades científicas, ou melhor, de comunidades indígenas, de comunidades de forma geral. Eu pego essas informações, mas antes de pegar essas informações, eu preciso pedir para esse participante assinar um termo de consentimento. E lá vai estar dizendo se eu vou receber alguma coisa em troca, se isso gerar produtos com royalties, né? E etc. Vários detalhes aqui relacionados à autorização dessa pesquisa pelo ser humano.
Isso daqui é imprescindível, porque essa pesquisa ela nunca vai ser publicada, ela nunca vai ser autorizada à execução sem a garantia de que esses termos sejam assinados. Tá? Outro detalhe importante é a questão da catalogação da espécie. Sempre que você for estudar alguma planta por esses estudos etnofarmacológicos, você precisa pegar aquela espécime, coletar partes daquela planta, de preferência que esteja no período de floração daquela planta, porque você vai pegar, se não tiver no período de floração, você não vai ter a amostragem de como que é a flor, de como que seriam os frutos, as sementes daquela planta. E isso auxilia demais o pesquisador na hora de identificar qual é a espécie correta, quais são os grupos taxonômicos que aquela planta pertence. Tá? Então, é importante que você leve tudo isso para um herbário, que a gente já falou a importância do herbário, e onde é que fica esse herbário. Aqui em Teresina, onde é que a gente tem um herbário de referência, lá na UFP, herbário Graziela Barroso. Tá? Se vocês quiserem identificar qualquer espécime, é só ir lá e levar a essicata de vocês. Mostrei também que essas essicatas elas são produzidas no local de coleta, no mínimo umas 5 essicatas, das quais, na verdade, elas são pré-essicatas, mas a gente continua chamando de essicata, que é a gente prensa, a gente deixa elas secando nessas prensagens entre madeira, papelão, jornal, a matéria vegetal, aí de novo, jornal, papelão e madeira, e prensa, e leva para este herbário, e antes de eles passarem para a catalogação de fato, eles vão passar por um processo de estabilização, conservação dessas essicatas. Então, eles levam para um processo de congelamento. Primeiro eles levam para uma estufa para secagem mais eficiente. Depois eles dão um choque térmico colocando no congelador. Antes disso eles podem borrifar com álcool. Tudo na tentativa de preservar ao máximo as características daquela matéria vegetal, para que facilite a vida lá do botânico que vai identificar a espécie. Tá? No final das contas, dessas 5 essicatas que foram produzidas em loco, lá no local de coleta, que foram levados para tratamento, eles vão selecionar se for uma espécie que não foi catalogada ainda, se for uma espécie nova para a ciência, eles vão produzir aquela essicata final, que é essa daqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Que a planta vai estar lá bonitinha na cartolina. Depois que ela está toda sequinha, eles vão amarrar, eles botam com uma agulhazinha, umas linhas de algodão e prendem as porções aqui da planta dentro dessa cartolina, que tem um tamanho milimetrado muito bem definido, e etc. E lá no canto direito dessa essicata vai estar a informação do local de coleta, a data, quem foi o pesquisador, a localização geográfica e as características do território que aquela planta foi coletada e a espécie, aqui a família que foi determinada para esta espécie e o nome científico da espécie que foi catalogada neste momento aqui no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Isso daqui é de 1986. Tá? Aqui, no caso, eles têm essa espécie em que o primeiro nome caracteriza o gênero dessa planta, a Agrimônia é o gênero dela, e Agrimônia gorovoi é o nome da espécie que pertence ao gênero Agrimônia. Esse pequeno nomezinho aqui, que sempre vem acompanhado do gênero, a gente denomina ele de epíteto específico. Vocês estudaram isso no 3º ano do ensino médio, para fazer vestibular ainda. Gênero, epíteto específico. A soma do gênero com o epíteto específico dá o nome da espécie da planta, certo? E essa espécie, lembra lá do reficofage, Sempre que eu der na prova o nome de uma espécie para vocês, vocês já sabem automaticamente qual é o nome do gênero a qual ela pertence. Agrimônia gorovoi. Se eu perguntar para vocês vamos supor
que a Agrimonia gorovoi tem substâncias ativas contra problemas cardiovasculares. E aí eu pergunto na alternativa A, B, C, D, E, qual é a planta que pode ser estudada com uma probabilidade mais alta de se encontrar as mesmas atividades cardiovasculares? Aí tem na letra A, Agrimonia laizai. A segunda é Dera helix. A terceira é Gico-biloba. A quarta, várias outras plantas em que nenhuma delas começa com o mesmo gênero. Qual é a alternativa que vocês vão marcar? Óbvio, se essa aqui, deste gênero, tem atividades cardiovasculares, é provável, por conhecimentos quimiotaxonômicos, que é a ideia de a química relacionada com a taxonomia, quimiotaxonomia, tá? Que se eu quero a mesma atividade, eu vou direcionar para uma planta que tem o mesmo gênero, né? Então, isso é uma forma científica de se direcionar à busca de novas substâncias ativas a partir da quimiotaxonomia. Aqui a gente já tem espécie, Agrimonia gorovoi, gênero, Agrimonia. E esse gênero, Agrimonia, aqui, ele faz parte de uma grande família, que é a família da Rosácea. Mais uma vez, tirar aqui o áudio. De vocês. Pronto. Agora sim, vamos começar com parte de técnicas de extração. Das técnicas de extração mais simples que tem lá no livrinho para vocês lerem assim que terminar essa aula, a gente tem essas três, que são método de extração a frio, esses três aqui. A frio, desculpa, errei aqui. Essas duas aqui, que são técnicas de extração a frio. E essas três aqui a quente. Quais são as grandes diferenças aqui? Na maceração, nenhuma das duas aqui você aquece. Então, temperatura ambiente. A maceração, eu deixo o líquido extrator em contato com a matéria-prima sem trocar o líquido. Então, eu não tenho troca de líquido, não tenho renovação de líquido. Ele deixa lá por um determinado tempo a planta em contato com o solvente. A diferença da maceração para a percolação é que eu troco o líquido aqui. Tem renovação do líquido extrator. Renovação do líquido extrator. Agora, esses aqui que são a quente. A grande diferença aqui entre o digesto e esses outros dois é que esse aqui entra em ebulição. E eu vou colocar assim por cima, dizer 100 graus Celsius. Por quê? Porque depende da pressão, depende da altitude. Aqui em Teresina, a água aquece em uma temperatura diferente de lá de Parnaíba. Tá? Quando você... Alô? Quando você tem pressões diferentes, a água entra em ebulição em temperaturas diferentes. A regra geral é se você estiver a 1 atm de pressão, a temperatura entra em ebulição a 100 graus. Então, a regra é infusão e decocção é um aquecimento do líquido até ebulição, que pode ser 100 graus Celsius ou não, até ebulição. A digestão, não existe ebulição. Você tem um aquecimento brando. É quente, mas é brando. E eu dou o bizu para o pessoal para nunca errar em nenhuma questão de concurso e nenhuma questão de prova. Esses três aqui são a quente. Qual é o único que não entra em ebulição? Aquele que é a digestão e que tem um nome semelhante ao que o meu estômago faz com meus alimentos. Você não faz digestão dos alimentos? Você digere esses alimentos, você aquece até a ebulição? Não. O teu estômago, ele aquece na temperatura do teu corpo. 36 graus, certo? Então, a digestão é um pensamento de extração igual ao que acontece no nosso estômago. É um aquecimento brando para melhorar a eficiência da extração e esse aquecimento ele é em torno realmente de 40 graus Celsius. 40 graus Celsius. Mais uma vez, essa temperatura ela não é fixa porque a gente está falando de situações, pressões diferentes. Mas é um aquecimento que, por definição, é um aquecimento brando. Pode ser 40 até 60 graus Celsius. Tá bom?
Essas são as grandes diferenças. A escolha de quais métodos vão ser utilizados, ela depende de quais compostos químicos eu pretendo extrair, tá? E aí é importante a gente conhecer essas terminologias, porque lá no pensamento etnofarmacológico, eles vão falar isso de forma aleatória. Olha, pega este negócio aqui, tritura, rasga, macera, deixa lá em contato com ele, macera, ele não vai falar essa palavra, né? Ele vai dizer, deixa lá por 3 dias dentro do galão, tampa e deixa parado. Aí você, ele realmente está fazendo uma maceração. Já sei imediatamente quais são os grupos químicos que ele está conseguindo extrair neste processo. Tá? A maceração é recipiente fechado, temperatura ambiente, período prolongado, agitação ocasional, mas o grande nome aqui é não renova-se líquido. E é um processo estático. Qual é o problema desse processo? Um processo que não é tão eficiente, tá? É um processo lento e é um processo que, dependendo do líquido extrator, você predispõe esse extrato à contaminação microbiológica, tá? Como é que a gente pode evitar essa contaminação microbiológica? E isso é mais comum do que se parece, tá, gente? Tem, em casa mesmo, a minha mãe gosta de pegar os erva mate, colocar numa jarra de água gelada, deixar na geladeira e fica tomando durante a semana inteira. Eu já falei para ela, uma semana inteira com essa água parada, certo? Tem uma predisposição à contaminação microbiológica. Qual é uma opção para evitar essa contaminação microbiológica? Ao invés de você utilizar água, 100% água, você pode utilizar uma solução hidroalcoólica. Tá? Acima de 20% de álcool, você já tem uma eficiência em conservar um pouquinho mais esse teu extrato. Só que uma solução hidroalcoólica, se você beber assim, pura e simples, é uma concentração de álcool acima do que um vinho, né? Claro que você não vai beber esse extrato da mesma forma que uma garrafa de vinho, mas é um teor muito alto para se fazer uso assim, rotineiramente. Mas, se o objetivo é extração para depois evaporar o álcool e obter um extrato para obter medicamentos depois, aí é muito válido, sim, utilizar soluções hidroalcoólicas até 70%, você mata a maioria dos micro-organismos. Dificilmente nesses processos de maceração você usa solventes orgânicos. Tá? Quando eu falo solvente orgânico, eu estou querendo falar de alguns solventes que são voláteis, que são tóxicos e que têm características, na maioria das vezes, oleosas, que são utilizadas para extrair substâncias lipofílicas. Tá? Geralmente, na maceração, você usa líquidos extratores hidrofílicos, não usa esses solventes orgânicos. E que solventes orgânicos seriam esses, professora? Por exemplo, um hexano. O clorofórmio, ele até que é um pouco mais solúvel, né, do que o hexano em água. Mas também considero aqui o clorofórmio. Clorofórmio, tá? Alguns desses solventes são muito utilizados nos métodos que a gente vai falar mais para frente. E também não é um método muito aplicável para plantas. Então, se eu estiver querendo extrair substâncias lipofílicas, já é maceração, não sei se vai dar para fazer, porque os solventes orgânicos podem ir embora muito rápido e eu nem consigo extrair as substâncias que eu estava tentando extrair, que eram lipofílicas. Maceração é um problema para isso. O outro problema é se, por acaso, a minha matéria-prima for rica em resinas. Por exemplo, um caju é riquíssimo em substâncias químicas que entumecem. Eu quero fazer um extrato de substâncias químicas da casca do caju. Vocês já pararam para prestar atenção que se tu faz uma pequena incisãozinha, um cortezinho na árvore de cajueiro, no outro dia ele sai uma resinazinha que oxida, fica amareladazinha na casca, certo? Aquilo dali prova que aquele casco é rico em algumas substâncias que são entumecedoras. Na verdade, aquilo dali auxilia na produção de géis. São substâncias com alto índice de entumecimento, é o que a gente usa para fazer gel. Lá nos cosméticos, lá nas gel de cabelo, gel
de medicamento, protetor solar em gel, todas aquelas substâncias que deixam a água geleificada são resinas, são gomas, seja, pode ser até gomas naturais. Goma de cajueiro pode ser utilizada para produzir aquele gelzinho de um protetor solar, por exemplo, tá? Então, se eu quero extrair substâncias químicas de matéria-prima que é resinosa, vai produzir um gel aqui e as substâncias químicas elas não vão ter eficiência de extração. Então, é outro empecilho para a maceração quando a matéria-prima não permite fazer isso, tá? E outro grande problema da maceração e isso é o que é mais cobrado para vocês, tá? O seguinte, na maceração, eu não troco este líquido, certo? Então, se eu tenho aqui uma folha de bananeira, tá? Aqui é a folha de bananeira. E coloco ela toda inteira aqui dentro desse frasco com líquido. Esse líquido vai entrar em saturação. Ele satura, que é o quê? Quando a quantidade de substâncias químicas que conseguiram passar para este líquido for igual à quantidade de substâncias químicas que tem dentro da folha, ou seja, 1 para 1, quando tiver em equilíbrio de concentração, a gente diz que essa solução ela entrou em saturação. Certo? Então, isso aqui é muito importante para a gente entender que a técnica de maceração é uma técnica que não leva à exaustão de extração dessa planta, é uma técnica que não leva a uma eficiência completa de extração, porque se eu só deixo em contato com o mesmo líquido, eu nunca vou conseguir extrair 100% do que está aqui dentro. Eu vou conseguir extrair, no máximo, 50% do que está aqui dentro, das substâncias químicas que eu tenho interesse. Tá? Porque o líquido vai saturar. Aí, para a gente resolver o problema maior da maceração, surgiu a percolação. Qual é a ideia da percolação? É você fazer um macerado, só que trocando, renovando o líquido. Tá? Esse tipo de operação tem como característica comum a extração exaustiva. Olha essa palavra, ela vai ser repetida 1 trilhão de vezes para vocês. A percolação, diferente da maceração, é uma extração exaustiva, porque ele leva à exaustão da extração. De novo, tem uma folha de bananeira. Coloco ela num recipiente. Essa percolação, ela ganhou, inclusive, um recipiente que auxilia o processo de percolação e carinhosamente a gente denomina ele de percolador. O percolador é esse robozinho aqui, esse recipientezinho que parece um robozinho, que ele é também um galão com tampa e aqui embaixo tem uma torneirinha, justamente para, se eu deixo a droga vegetal aqui dentro com o líquido extrator, ele vai gotejar em um recipiente que eu vou colocar aqui embaixo, tá? Vai gotejar o extrato e de tempo em tempo, se ele está gotejando, ele está saindo o líquido antigo e eu vou renovando, colocando um líquido novo aqui em cima. Com que finalidade eu estou colocando esse líquido novo? A finalidade é aumentar a eficiência da extração, levando à exaustão da planta. Por quê? Porque o primeiro líquido que eu botei aqui no percolado, se eu tinha 100 moléculas, 50 passaram para cá e a gente ficou igualzinho 1 para 1. Saturou o meio, o líquido desce. O que eu faço? Renovo esse líquido. O líquido novinho, o que acontece? Eu não tenho mais essas substâncias químicas. 50% das substâncias químicas que estavam dentro dessa planta já passou aqui para o meu galão, tá? E aí, com o novo líquido, essas 50% aqui, 25% vai até entrar no equilíbrio, 25, 25. E assim sucessivamente. Vou trocando, até que 100% destas substâncias químicas que tem dentro dessa planta saia completamente para o líquido e eu tenha um líquido com a extração muito mais eficiente do que a percolação. Nesse percolado, o que a gente coloca é a droga vegetal moída. Então, depois que eu já passo por trituração, rasuração, coloco ela no percolado, por quê? Outra questão também que é colocada muito para vocês. É diferente extrair uma folha de bananeira inteira, tá? Do que eu pegar esta folha de bananeira, triturar ela todinha e colocar os vários pedacinhos dela dentro do líquido extrator. O que tem de diferença nisso, professora?
O líquido extrator, ele precisa entrar em contato com essa matéria-prima vegetal para poder conseguir extrair as substâncias químicas lá de dentro. Se eu rasuro, o que eu faço? Eu aumento a área de contato do líquido com essa matéria-prima vegetal. Ele vai ter mais superfície para entrar em contato e, portanto, a extração é muito mais eficiente quanto menor o tamanho da partícula. Então, a droga vegetal ela é moída antes e colocada nesse recipiente cilíndrico cônico. As técnicas de percolação elas podem ser divididas em percolação simples, percolação fracionada. Essas formas de eu utilizar o percolador para melhorar a eficiência da extração, isso aqui eu não vou nem cobrar para vocês, não tem nenhuma questão sobre isso. A maioria das questões elas são realmente em quanto à definição e importância comparativa do percolado com o macerado, tá? Mas que existe uma percolação simples, que é simplesmente deixar aqui, empacotar, tirar o primeiro líquido, depois renovar o líquido e fazer outra extração, ou uma percolação fracionada, em que eu vou pegando pequenas frações, gotejando essa extração para ela lentamente ir descendo esse líquido extrator, tal. Isso é só uma questão de melhorar ainda mais a eficiência, mas aplicar as metodologias respeitando as características de suas matérias-primas. Aí a gente passa agora para a extração a quente. A primeira é o infuso. Infuso é aquela em que eu aqueço até a ebulição o líquido extrator e depois que ele entrar em ebulição, aí sim eu coloco em contato com a droga vegetal. Entrou em ebulição, coloco em contato com a droga vegetal. Qual é a finalidade do infuso? O infuso é para partes da planta, partes que são especialmente mais sensíveis. São partes são menos robustas. E as substâncias químicas que tem ali dentro, provavelmente são as moléculas mais voláteis e mais sensíveis das estruturas, de toda a estrutura que tem dentro da planta. Então, se eu tenho que utilizar como as substâncias ativas estão nessas porções mais sensíveis dessa planta, como inflorescências, como um frutinho, tá? Quando a planta tem as folhas muito delicadas também, o infuso é importante. Outra característica interessante é que essas moléculas, por exemplo, na camomila, no chazinho de camomila, pessoal, vocês geralmente vão fazer um infuso, porque as moléculas químicas que têm atividade farmacológica, na menta, na camomila, são exatamente aquelas que dão o aroma delas. E essas moléculas que são aromáticas, elas são moléculas pequenas, um tamanho em torno de 5 átomos de carbono a 15 átomos de carbono, tá? Mais do que isso, eu já não tenho volatilidade. São moléculas pequenas que são classificadas a partir de um isopreno, a gente tem a formação de um grupo químico chamado terpenos, que são essas moléculas voláteis. Eu tenho muito representante farmacológico que participa desse grupo aqui dos terpenos, um monte de moléculas farmacológicas com atividades farmacológicas, né, que fazem parte desse grupo. E como fazem parte desses grupos, são moléculas instáveis, são moléculas facilmente degradáveis, são moléculas voláteis e, portanto, o seu uso para melhorar a eficiência do uso de um fitoterápico à base dessas plantas, eu vou utilizá-la como infuso, tá? Diferente do infuso, eu tenho o decocto, que aqui, completamente diferente, eu vou ter matérias-primas mais rígidas, mais robustas. E as substâncias químicas que eu quero extrair são o contrário aqui também. São substâncias que não são voláteis, são substâncias com moléculas grandes, com cadeias químicas maiores, tá? E aí, nesse caso, eu posso manter a droga vegetal em contato com o líquido extrator. Sugiro que vocês, no final de semana, ou no feriado do 1º de maio, tô nem pedindo para vocês assistirem um seriado inteiro não, tá? Mas no Netflix tem um seriado chamado Narcos, que, acho que no 3º episódio, o Pablo Escobar,
lá na Colômbia, ele vai para o local onde ele faz a produçãozinha dele de cocaína. E o interessante desse vídeo é que ele mostra todo o processo de decocção, tá? Na verdade, todo o processo de fabricação da cocaína, começando com a decocção. Então, ele tem um galão exatamente como essa figura bem aqui, tá? Que ele coloca as folhas lá da planta e coloca uns solventes químicos aqui dentro, que são oleosos, para poder conseguir extrair esta cocaína. Então, dependendo da qualidade, da preocupação de quem está fazendo um extrato desse, eles podem utilizar querosene, gasolina, tá? Se isso fosse feito laboratorialmente falando, com controle de qualidade, você ia usar um solvente com mais pureza possível, que eu conseguisse evaporar depois, mas lá é feito assim, jogado, não interessa se vai sobrar gasolina para quem vai utilizar essa cocaína, né? É ilegal mesmo. E eles não estão nem um pouco preocupados com a qualidade dos pacientes, né? Eu posso dizer pacientes, não, eu queria dizer dos clientes, pronto. Estou nem um pouco preocupado com a qualidade do que está sendo utilizado pelos clientes dele, então eles usam aqui um monte de balela, de coisas esquisitas, para fazer a extração desta cocaína. Por que ele usa gasolina, querosene, esse monte de solvente orgânico que é lipofílico? Justamente porque a cocaína é um agrupamentozinho químico que é assim, ó. A cocaína é uma molécula química com uma estruturinha assim, tá? Tem um carbono aqui, 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 e entre esse carbono e esse outro carbono, eles fazem uma ligação com o nitrogênio. Toda molécula vegetal que tem esse Nzinho aqui dentro da estrutura, eles participam de um grupo diferente lá daquele terpeno, que é volátil, molécula de 5 átomos de carbono a 15 átomos de carbono. Aqui, se tem esse nitrogêniozinho, está falando do grupo dos alcaloides. Alcaloides. E isso daqui é muito lipofílico. Ele vai ser extraído com essas substâncias orgânicas. E ele deixa lá em contato com este líquido, juntamente com a matéria-prima vegetal. Como não é uma molécula instável, como não é uma molécula volátil, ele faz o decocto mesmo. Então fica aí a sugestão para vocês assistirem o episódio, o terceiro episódio, se eu não me engano, do Narcos, que mostra o processo de extração da cocaína dessa forma. Aí, a partir desse extrato, eles entumecem lá, né, concentram, colocando pós dentro dessa formulação para formar a pasta base, depois eles secam até formar as pedras, o sal de cocaína. Diferente do infuso e do decocto que eu acabei de falar para vocês, temos o digesto. O digesto, diferente do infuso e decocto, a temperatura de aquecimento é em torno de 40 até 60 graus Celsius, mas nunca o 100 lá, que teoricamente é o da ebulição. Tá? É uma temperatura maior do que a ambiente, né? O que a distingue da maceração, porém não entra em ebulição, o que a distingue da infusão e da decocção. Aqui a gente faz um processo semelhante ao decocto, junto do líquido vai a matéria-prima vegetal, mas sem ebulição. Tá? Sistematicamente, eu divido aqui, ó, com a linha os métodos a frio e aqui os métodos a quente. Entre esse e esse, a grande diferença é o fluxo do líquido extrativo, em que o percolado eu mudo o líquido, então existe um fluxo de líquido, e na maceração eu não mudo o líquido, então não existe o fluxo do líquido. No digesto, infuso e decocto, a primeira diferença é o digesto versus infuso e decocto juntos. Enquanto esse é um aquecimento brando e esses outros dois é aquecimento até ebulição. Já esse e esse, infuso e decocto, a diferença é se é junto, o aquecimento é junto, aqui, se o aquecimento é junto com a matéria-prima,
ou se o aquecimento é separado da matéria-prima. E, para finalizar, esses são os sistemas mais rudimentares e sistemas que são considerados sistemas abertos. Eu não tenho vedação, eu não tenho... Por mais que aqui na maceração e na percolação eu possa colocar uma tampa, eles são considerados sistemas abertos de extração, que você não tem vedação, não tem proibição de entrada de ar ali dentro. Não. Agora a gente vai ter sistemas que são realmente vetados com uma finalidade específica, que é a que a gente vai estudar agora, dentro dos processos que aplicam industrialização, né, as aplicações industriais das metodologias básicas que a gente viu agora. A primeira definição aqui é a extração industrial em contracorrente. A extração em contracorrente, ela é uma espécie de percolação. Por quê? Na verdade, ela pode ser uma percolação ou ela pode ser uma decocção, tá? Porque é uma metodologia em que eu simplesmente aplico um equipamento industrial em contracorrente, em que o líquido solvente vai entrar num determinado sentido e a matéria-prima, droga vegetal, ela vai entrar num outro sentido. Então, elas vão estar em contracorrente, uma empurrando ao contrário da outra. Aqui eu vou ter essa engrenagemzinha aqui, que a droga vegetal vai caindo e ele vai empurrando nesse sentido. E o líquido vegetal, e o líquido extrator vai sendo empurrado neste outro sentido, tá? Tudo que esse choque, essa contracorrente de substâncias de líquido com a droga vegetal, a intenção é aumentar a eficiência de extração, porque a gente está falando de uma extração industrial. Quando eu faço isso, eu aumento a área de contato dessa matéria-prima com o líquido. E aí eu empurro para cá, vai sair só o líquido extrator, na verdade, aqui vai sair a droga vegetal que foi saturada, que foi extraída exaustivamente, então vai sair a droga vegetal aqui, droga vegetal já exaurida de suas substâncias químicas, e aqui o líquido nesse sentido, ele vai arrastando, vai concentrando e sendo liberado extrato, e aí vem novo líquido, vem nova matéria-prima, vai extraindo exaustivamente e saindo mais extrato. Aqui vai o extrato. Então, você tem a aplicação daquelas técnicas básicas ali, extração, extrato, extrato líquido aqui. Então, você tem a aplicação daquelas técnicas ali dentro de um sistema em contracorrente, que é um sistema industrializado. Esse líquido pode ser a frio? Pode, depende das substâncias químicas que eu estou querendo extrair. Mas aqui ele tem um exaustorzinho, no nível 7, é um trocador de calor para aquecimento do solvente. Que aqui eu posso ou não aquecer esse líquido na temperatura que eu quiser, para sempre aumentar, no sentido de aumentar a eficiência do que eu quero extrair. Tá bom? Depois vocês dão uma olhadinha aqui na legenda desse extrator em contracorrente. Vou botar para cá, porque aí vocês podem fazer um print e ficar estudando a ideia da contracorrente. Outra aplicação industrial é a turbolização, ou também conhecida como turboextração. Vocês podem ouvir esses dois termos, tanto na prova quanto em concursos. Turbolização, com o mesmo nome para turboextração. Turboextração. Lembra que eu falei que o macerado, as pessoas confundem muito maceração com o próprio processo de trituração. E eu falei para vocês que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Macerar, como eu já falei inúmeras vezes, é simplesmente deixar em contato o líquido com a matéria-prima. Ponto. Agora, se eu, por acaso, diminuir o tamanho da superfície dessa matéria-prima, se triturando, antes de fazer a maceração, eu vou aumentar a eficiência dessa extração. Beleza. Então, o que a indústria fez? Vamos desenvolver um equipamento que faça uma turboextração. Como? Em que, ao mesmo tempo que ele vai deixar o líquido em contato, fazendo um macerado, ele vai triturar ao mesmo tempo. Né? Que o pensamento até é óbvio. Gente, então tritura ao mesmo tempo que se macera. É muito melhor. Pronto. Então, o nome disso é turboextração ou turbolização.
redução drástica da partícula, consequente rompimento das células, o rompimento dessas células vegetais favorece a rápida dissolução das substâncias químicas ativas, resultando no tempo de extração na ordem de minutos e quase o esgotamento da droga vegetal. Deixa eu ver o áudio de vocês aqui. Pronto. Então, a ideia aqui é esgotar a extração dessa planta. Essa turbolização, ela pode acontecer num liquidificador, por exemplo, quando eu estiver fazendo escala de bancada numa farmácia de manipulação ou dentro de um laboratório de pré-desenvolvimento de formas farmacêuticas, dentro de uma indústria. Mas existe um equipamento chamado moinho coloidal que ele faz a mesma coisa. Então, se você coloca um líquido extrator junto com a droga vegetal e joga dentro de um moinho coloidal, você joga aqui dentro, ó. Aí o que ele faz? Ele é como se fosse um liquidificadorzinho com um retorno. Você está vendo esse alimentadorzinho aqui? Esse alimentador, ele vem do próprio processo de saída do líquido. Ele deixa o líquido com a matéria-prima vegetal. Esse líquido sai, só que esse líquido sai para voltar. Por que esse líquido, ele sai depois de passar por um filtrozinho? E aqui, antes desse filtro, ele tem umas lâminas de trituração mesmo. Então, ele moe a droga vegetal e o líquido vai sendo só reposto, na tentativa de melhorar a eficiência dessa extração. Mas não tem, prestem atenção que não tem renovação de líquido, é diferente lá da percolação. Está falando de uma maceração associada à trituração, turbolização. Outra extração industrial também, que é falado em concurso, eu vou mostrar essa questão do concurso que fala esses termos, tá? Inclusive é da Polícia Civil do Piauí. É a extração em carrossel, também uma técnica industrial que aplica a ideia da percolação, em que eu sempre, num fluxo em carrossel, né, girando num carrossel, você coloca a droga vegetal aqui nova, certo? E vai alimentando de líquido, líquido e líquido. Cada líquido que passa aqui extrai a droga vegetal, né? Você consegue extrair um líquido até que ele sature esse líquido, mas aí você renova o líquido e consegue extrair mais aquela droga vegetal. Então, dentro desse sentido aqui, você tem as fases de renovação de líquido e extração mais eficiente daquela droga vegetal. E aí, quando ele chega nessa fase aqui, a droga vegetal que foi iniciada nesse canto aqui, ela vai estar esgotada. A gente despeja a droga vegetal, aí fica aqui essa lâminazinha vazia de droga vegetal, a gente alimenta de novo de droga vegetal e ele passa por todo o processo de percolação, renovando o líquido, aumentando a eficiência de extração, até que chega o momento em que a droga exaurida é substituída, droga vegetal substituída. Então, a extração em carrossel é uma aplicação industrial da tecnologia de percolação, tá bom? E agora a gente vai para os sistemas fechados ou completamente vedados. Qual é a principal importância desses sistemas? Se ele é um sistema vedado, é aquele que eu estou não só colocando uma tampa, como a maceração, um percolador que bota uma tampazinha lá em cima, para evitar que impurezas caiam, um bicho caia lá dentro do meu macerado. Não, o sistema ele é completamente vedado, certo? Eu cubro completamente os espaços dos equipamentos para esses sistemas fechados, porque as substâncias químicas que eu quero extrair são substâncias voláteis, são substâncias que, se eu não tiver essa vedação, elas vão embora, e são exatamente elas que eu quero extrair. Então, a gente vai aprender, nesses sistemas fechados ou vedados, a extrair a essência de uma camomila, a extrair a menta, o metanol, o mentol da planta da menta, certo? Que é a substância química volátil que tem na menta. Como é que eu consigo obter essa substância, então, se ela é tão volátil? Use sistemas fechados ou vedados que a gente consegue isolar essas essências, tá? E essa figura ela é muito representativa, porque essas substâncias que são voláteis dentro da planta, elas têm uma concentração muito baixa. E o que é mais interessante é que elas têm uma característicazinha oleosa.
Então, eu uso quilos e mais quilos e mais quilos de pétalas de rosa, tá? Essa aqui é uma pétala de rosa, acreditem. Quilos e quilos de uma pétala de rosa para fazer um método desse de extração vedado, extração de substâncias voláteis, e obtenho essa vidrariazinha desse tamanhozinho com 5 ml, 10 ml dessa substância volátil, que tem atividade farmacológica ou que tem simplesmente uma grande aplicabilidade dentro da indústria cosmética, tá bom? Produção de perfumes. Outra questão interessante é que esse líquidozinho aqui, esse líquido volátil, ele é um óleo. E carinhosamente, esse óleo volátil dessas plantas é chamado de óleo essencial. Esse óleo essencial, quando falarem para vocês nas questões, o óleo essencial da camomila, a gente está falando do óleozinho, que é basicamente substâncias químicas voláteis que foram extraídas lá das inflorescências da camomila e que tem as atividades ansiolíticas que tem que ter. Tá? Vamos lá, o primeiro método, que é um sistema fechado de extração dessas substâncias voláteis, é o arraste a vapor, ou destilação por arraste a vapor. É exatamente as folhas de menta que estão aqui dentro dessa vidraria. Essa destilação por arraste a vapor, você tem aquecimento da água nesse sentido aqui. O vapor de água vai arrastar, vai passar pelas folhas, né, as inflorescências ou a matéria-prima super frágil que você tem aqui, que tem essas substâncias voláteis. É diferente, pessoal. A ideia do infuso, que é o uso dessas substâncias voláteis para uso próprio, lá, você faz a infusão justamente porque no momento que você vai administrar, você coloca a água em contato com a droga vegetal e já faz uso imediato. Então, que ele vai entrar em evaporação, óbvio que vai, mas ele vai entrar em evaporação aqui, ó, certo? Então, como você vai ser para consumo imediato, você vai estar inalando essas substâncias químicas, você vai estar ingerindo também, porque enquanto ele vai volatilizando e você vai sentindo aquela substância, vai absorvendo aquilo pelas narinas, você também faz o uso por deglutição das substâncias que ainda não se volatilizaram. Beleza. Mas e se por acaso eu faço o infuso e deixo lá parado até esfriar durante 3 horas? O teu infuso já não tem mais sentido. Todas as substâncias químicas que você tinha interesse em utilizar já evaporaram e perdeu-se as propriedades medicinais que tinha ali. Esses sistemas fechados não é para consumo imediato. É uma técnica que pode até se dizer, parece um infuso. Até parece. Mas a intenção aqui é obter, extrair e ter lá no final o extratozinho cheio desses óleos voláteis. Então aqui, como é uma matéria-prima muito sensível e as substâncias que eu quero extrair podem ser degradadas, ao invés de eu colocar diretamente água e folha e esquentar, como se fosse um decocto, que eu posso modificar completamente as estruturas químicas que estão ali dentro, eu só vou arrastar vapor. É só o vapor da água que vai passar por aqui. Então, o vapor da água passando por essas folhas, eles vão arrastar essas substâncias voláteis e vão passar por um refrigerador, certo? Ou um condensador. E aí, nessa poção aqui, que tem uma vidraria, essa serpentinazinha aqui, é um vidro que é um sistema fechado que fica passando água gelada só por dentro dele. E o vapor que está aqui quente bate nessa vidraria que está gelada e ele vai se transformando em líquido, vai aparecendo as gotinhas, e aí aqui, ó, no final, as gotinhas do líquido, você consegue concentrar. Pergunte, Valdir. Mas aí é aquecido a água e as folhas, não é isso? Essa figurinha aqui, ela não... No sentido aqui da figura, ela não tá legal, peraí. Esquece isso daqui. O arracha a vapor mesmo que eu quero mostrar, eu simplesmente aqueço a água e arrasto somente o vapor, tá bom? Por definição, arracha a vapor é só isso, viu, Valdir? Que a figura aqui é que não tá muito favorável, tá bom? Tá certo. O arracha a vapor é isso. Agora, existem variações da técnica de arracha a vapor.
tá? Que aí entra você não ter o vapor arrastando, e sim, você ter essa segunda parte aqui que você mostrou aqui para mim, Valdir, em que eu coloco mesmo o líquido junto com o material e aqueço e faço isso daqui direto. Essa alteração desse sistema fechado, alguns cientistas chamam ela de simplesmente hidrodestilação. E tem um equipamento, uma vidraria específica para se fazer essa técnica desta forma, aquecendo direto o líquido com a droga vegetal, como se fosse um decoctozinho, só que num sistema fechado que vai condensar e obter o líquido aqui no final, que é um aparelho de Clevenger modificado. E eu acho que tem um slide sobre isso, tá? É só para tirar a tua dúvida logo. Arraste a vapor. A destilação por arraste a vapor é utilizado para extração de óleos voláteis. Como eles possuem tensão de vapor mais elevada do que a da água, eles são arrastados justamente pelo vapor de água. Aqui eles são condensados, o vapor se transforma em líquido, e aqui a gente vai ter, como a gente tem um vapor de água e o óleo essencial saindo juntos aqui no vapor, eles são condensados igual, e fica, aqui no final, sempre vai ficar a água que foi condensada, tá aqui embaixo, ó, água. E vocês sabem que óleo não se mistura com água. Esse óleo volátil dessa planta, ele sempre fica aqui, ó, em cima da água. Aí no final a gente extrai só essa parte aqui, porque a água a gente não quer. O que tem realmente atividade farmacológica, ou que tem atividade lá como essência de perfume, é essa partezinha oleosa aqui. Não sei se vocês já tiveram curiosidade, eu já fiz isso com um perfume que eu comprei de farmácia de manipulação. Como eu não gostei muito da essência deles, eu deixei lá no banheiro, e a mistura que eles fizeram daquele perfume era exatamente o óleo essencial. Eles pegam 1 mlzinho de óleo essencial e vão suspendendo em uma solução hidroalcoólica. Então ali é só basicamente água, álcool e o óleo. Se eu deixar ali passar 3 meses parado, o álcool vai evaporar inteiro. E no final, inclusive a água vai evaporar também, dependendo do tempo que eu deixar. E no finalzinho desses 3 meses, vai ficar só um óleozinho dentro do recipiente. É exatamente o óleo essencial que foi utilizado para fazer aquele perfume. É exatamente o óleo que foi extraído deste jeitinho aqui que eu estou mostrando para vocês. Ou por arraste a vapor, ou hidrodestilação, que é, aqui, aparelho de Clevenger. É uma espécie de hidrodestilação, né, com um aparelhozinho modificado, que eu coloco neste balão a droga vegetal junto com a água. Aqui já não é um arraste do vapor de água, é os dois mesmo junto em decocto. E este aparelho de Clevenger é formado por este balão, e aqui em cima vai evaporar tanto a água quanto o óleo essencial, e eles também vão passar por um condensador. Esse condensadorzinho vai condensar, né, o vapor de água, e a gente vai formar aqui a água embaixo e o óleo essencial em cima. Ele é um aparelho modificado porque já nesse processo de extração eu já consigo separar a água do óleo que eu quero. Como? Ele tem uma torneirinha aqui embaixo, e aí você vai abrindo a torneirinha, a água que não se mistura com o óleo vai descendo, vai descendo, vai descendo, você joga, despreza a água fora, e no final vai ficar só o óleo. Aí esse óleo eu posso colocar num tubinho de ensaio, só o concentrado de óleo. Eu fiz isso muito na graduação de farmácia, para extrair óleos essenciais de lípias, sidóides. E a intenção desse óleo que eu extraía, ele tinha um cheiro fortíssimo, poderia ser utilizado para perfumes, repelente de insetos, poderia ser utilizado para várias coisas, mas eu utilizava aquilo dali com propriedades medicinais, para tratar a leishmaniose, o óleo essencial da lípia. Outro sistema fechado importante, mas não tão importante para substâncias de perfumes, óleos essenciais. É para extrair óleo de planta também, mas não são óleos essenciais. São óleos que são menos voláteis, são óleos mais gordos, vamos dizer assim, tamanhos moleculares maiores, tá? Que é a extração sob refluxo. E essa extração sob refluxo, que essa é a definição, essa é a terminologia correta desse tipo de extração, mas ela frequentemente ela é chamada de extração por Soxhlet.
Por quê? Porque o Soxhlet é a vidraria que você usa frequentemente para fazer a extração sobre refluxo. Deixa eu explicar como é que funciona. Ele é também uma vidraria que aqui embaixo tem um balão em que eu coloco a droga vegetal, e a droga vegetal dificilmente, essa extração aqui não é com água, não é para substâncias muito voláteis, não, é para moléculas grandes. E como elas são oleosas, o solvente que eu vou usar aqui é, na maioria dos casos, um solvente orgânico, volátil e tóxico, que eu posso usar hexano, posso usar clorofórmio, tá? O mais utilizado aqui, com essa finalidade que eu vou dizer para vocês, é o hexano, solvente orgânicozinho aqui. Tanto que o desenho que está mostrando aqui para vocês é um negócio laranja, é a cor do hexano. O hexano é meio laranjado. Aí ele bota a droga vegetal junto com o hexano e aquece todo mundo junto. O solvente é muito volátil, então ele vai lá... desculpa, não aquece todo mundo junto não, tá? Aqui é o balão em que eu coloco o solvente só. Né? Só o hexano, só o solvente. Aqui em cima nessa vidraria do Soxhlet, é aqui que eu vou colocar a droga vegetal, tá? Eu fiz essa tecnologia aqui para extrair o óleo da... Como é o nome daquela frutinha do Maranhão, que é vermelhinha? Buriti. Eu tirei a polpa do buriti inteiro com a finalidade de extrair o óleo dela. Aí eu peguei um papel manteiga, a massa desse buriti eu coloquei nesse papel manteiga aqui e fiz no Soxhlet. O solvente orgânico aqui evaporava, passava por essa matéria-prima vegetal, subia, o solvente é que condensava, virava líquido e ele não ia embora, aqui está fechado. Como ele vira líquido, ele volta para cá, tá? Então eu evaporo o solvente passa pela matéria-prima, vai para lá, condensa, o solvente volta como líquido. Esse líquido, dependendo de quão eficiente é essa técnica, quanto tempo você passa lá nessa técnica, esse líquido vai acabar enchendo tudo isso daqui e vai voltar para cá, certo? Com o tempo, todo o líquido todo o solvente vai ter passado por essa droga vegetal, vai voltar para cá, vai evaporar, vai passar para cá e vai evaporar. Aí você me perguntou, professor, qual é o sentido disso? Por que não coloca simplesmente a droga vegetal junto com o solvente direto? Porque lembra lá da maceração que o grande problema de se colocar a droga vegetal direto com o solvente é porque o solvente satura? Aqui você não tem saturação do líquido, por quê? Porque o líquido, o solvente, você evapora e ele só evapora puro. A droga vegetal não vai junto com ele. O líquido, só o solvente mesmo, vem para cá, condensa, o líquido puro passa por aqui. Esse líquido puro vai conseguir extrair muitas substâncias químicas e vai voltar para cá. Aqui no final eu vou ter um extrato. O extrato. Só que o solvente que fica aqui junto com a droga vegetal é um solvente límpido, que nunca vai se saturar porque eu estou o tempo todo renovando ele, certo? E aí com o buriti eu fiz a extração, 6 horas de extração ligada a esse equipamento. 6 horas depois eu vou desligar o equipamento e vou obter isso aqui. Isso aqui é o solvente orgânico cheio de óleo de buriti que eu consegui extrair. Aí, como o hexano é tóxico, eu levo para um outro equipamento que é um evaporador, e simplesmente evaporar esse solvente orgânico e aí no final eu fico só com óleo puro concentrado de buriti. Aquele óleo de buriti eu estava extraindo com a intenção de fazer aqueles óleos de banho trifásico, né, que fica o laranjinha, o branquinho, o amarelinho. Óleo de banho trifásico é óleos com densidades diferentes, né? E ele não é tão volátil assim, né? Você coloca um mais volátil em cima, que você vai cheirar muito bem, um mais fixo embaixo, por exemplo, de buriti, e um líquido branco, pode ser um polipropileno glicol embaixo, para você ter a sensação refrescante, né? E não só gordurosa dentro do teu corpo. Era essa a intenção quando eu apliquei o Soxhlet, que é a extração sobre refluxo. Por que o nome é esse, professor? É justamente porque ele é um refluxo de líquido. Você vai, evapora, passa, e ele, em um refluxo, volta para o solvente inicial, mistura aqui com a droga vegetal, e aí ele vai lá, fluxo de novo, refluxo, fluxo e refluxo de líquido extrativo.
Em cada ciclo da operação, o material vegetal entra em contato com o solvente renovado. Então, o líquido vai estar sempre purinho, passando por esse droga vegetal, vai estar sempre se renovando. Assim, o processamento possibilita uma extração altamente eficiente, empregando uma quantidade reduzida de solvente. Preciso ficar jogando mais solvente tóxico, não. É simplesmente novo líquido passa por aqui porque ele evapora puro, em comparação com as quantidades necessárias para outros processos extrativos, por exemplo, como a percolação, que eu tenho que ficar colocando mais e mais e mais líquidos novos. Pronto, essa é a ideia da extração sobre refluxo, como sistema fechado. Pronto. Então, técnicas extrativas que eu tinha para falar para vocês hoje eram essas. A próxima aula eu vou falar das processos de secagem, obter de todos esses líquidos que eu extraí até agora, eu posso obter pós, extratos secos. E eu vou falar desses processos de secagem na próxima aula.